Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir alguns pontos que, na minha opinião, são relevantes e devam ser analisados pelo Parlamento e também pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Não posso começar a minha fala sem antes lamentar a aprovação por esse plenário da Assembleia Legislativa das contas do Governo do Estado do exercício de 2015. O que foi mostrado por todos os oradores que aqui se apresentaram, com absoluta clareza, que as contas de 2015 estavam absolutamente maculadas por irregularidades cometidas pelo governador e pela sua equipe econômica em diversas áreas. O ponto principal, na minha visão, foi a absurda apropriação de 7 bilhões de reais, de uma receita extraordinária, dos depósitos recursais, com o empréstimo que o Estado tomou para depois devolver, como receita corrente líquida, e a partir daí a busca de se encontrar dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição do Estado, Constituição Federal. Isso, por si só, já justificaria a rejeição das contas, fora uma série de outros desatinos e descalabros em 2015. E dizer que nós lamentamos isso com profundidade, porque se essas contas fossem avaliadas como deveriam ter sido, de maneira correta, isenta e profunda pelos deputados, nós hoje teríamos obtido a revogação dessas contas, a desaprovação das contas e a possibilidade de avançar na saída da crise. As contas de 2015 resultam, os problemas nas contas de 2015 resultam na gravíssima crise que nós estamos vivendo aqui hoje. Infelizmente, o governador do Estado optou por não adotar uma postura de equilíbrio fiscal, de ajuste das contas, empurrou pela barriga, empurrou com a barriga, pedalou, jogou para frente e a bomba explodiu no colo de cariocas e fluminenses. Por isso, lamentar mais uma vez a votação pelo plenário aqui de hoje, com o nosso voto contrário da nossa bancada, evidentemente. Senhoras e senhores deputados, eu exerço aqui nessa casa meu primeiro mandato. E essa semana eu vi coisas que eu não julgava que fossem possíveis de acontecerem numa casa legislativa que representam a população. E vou destacar dois pontos que me surpreenderam muito na votação que tivemos na terça-feira do Plano de Ajuste Fiscal do Estado. Foi feito um acordo, um entendimento. Nós, a bancada do PSDB, participou desse acordo. Avanços foram obtidos na garantia dos direitos adquiridos de servidores públicos, avanços foram adquiridos na busca de um equilíbrio maior para o Estado, mas duas votações não desceram na minha garganta. Como é que alguém pode justificar votar contra um destaque que obriga o Estado a realizar uma licitação pública de linhas intermunicipais de ônibus que podem gerar uma outorga de quase 2 bilhões de reais? Eu disse ao secretário-chefe da Casa Civil, na reunião de colégio de líderes, que ele próprio, há 45 dias aqui nessa casa, havia colocado essa licitação como um dos 5 pontos emergenciais que ajudariam ao Estado a enfrentar essa crise que nós vivemos do ponto de vista fiscal e financeiro. E mesmo assim, a base do governo orientou contra, e 31 deputados votaram contra a realização de uma licitação pública. Hoje, nós não temos ainda e nunca tivemos o sistema de ônibus intermunicipal no Estado do Rio de Janeiro com o mínimo de contrato, com o mínimo de regulamento, e, ao que parece, o governo do Estado, a despeito da recomendação do Tribunal de Contas, a despeito de ação do Ministério Público, parece, deputado Eliomar Coelho, que infelizmente essas licitações, a licitação das linhas de ônibus intermunicipais, ficará engavetada. E agora, com o beneplácito da maioria do plenário dessa Assembleia Legislativa, eu não consigo compreender como alguém vota não a uma obrigatoriedade de realizar uma licitação pública que poderia gerar melhor serviço para a população, mais transparência no sistema e recursos para o governo do Estado. O que também me preocupou foi a recusa do governo do Estado em seguir não cumprindo a sua parte. O governo do Estado está empurrando a conta na sociedade, empurrando a conta nos servidores públicos e insiste em não fazer a sua parte. Nós, na mesma votação, apresentamos destaques para ajudar que o Estado pudesse fazer a sua parte, que o governo
pudesse fazer a sua parte, mas não foi aprovado aqui nesse plenário. Destaque que cortava oficialmente, efetivamente, 30% dos cargos em comissão de livre nomeação, que cortava o salário do governador, do vice, secretários e subsecretários em 30%, como o governador havia proposto e depois ele próprio vetou. A proibição de cargos oficiais, a não ser para um conjunto pequeno de autoridades, 4 autoridades apenas, governador, vice, secretário de Segurança e procurador-geral do Estado, e por aí vai. Nós tentamos incluir racionalidade dentro dessa discussão para garantir que o corte de despesas fosse amplo e fosse verdadeiro e obrigatório por lei, mas infelizmente isso não passou, e fica aqui o meu protesto, fica aqui a minha decepção como parlamentar e também como cidadão. Senhores deputados, essa semana o BNDES publicou uma chamada para a contratação de consultoria para modelar a privatização da SEDAI. Isso foi publicado pelo BNDES e isso obriga a que nós, parlamentares, voltemos a atenção novamente para o tema da SEDAI. Nós fomos contrários à mensagem de privatização da SEDAI, pois ela representava um cheque em branco e ela não protegia os interesses da população, garantindo que os investimentos, quaisquer que viessem, fossem para a atenção do cumprimento básico, do atendimento básico do saneamento no Estado do Rio de Janeiro, que tem níveis horrorosos. Vamos voltar a prestar atenção nesse tema e trabalhar para que essa modelagem proteja o interesse do cidadão, proteja o interesse do Estado e que possa, no mínimo, proteger que a SEDAI continue, como é a nossa opinião, como nós destacamos a favor na votação, no mínimo, com a responsabilidade pela produção e distribuição de água no nosso Estado. Esse é um tema que nós temos que acompanhar, porque o BNDES já publicou o chamamento para a contratação dessa modelagem. Isso interessa ao Rio de Janeiro, interessa à nossa população. Senhora Presidente, para encerrar, eu gostaria de informar que recebi hoje aqui a visita de 2 vereadores do PSDB do município de Teresópolis, vereador da Ponte e vereador Roque. Vereadores extremamente atuantes no município. Vereador da Ponte tem um histórico muito amplo no município de Teresópolis e eles vieram aqui apresentar uma série de denúncias relativas à questão das habitações populares que foram construídas em decorrência do desastre natural que foi acometido o nosso Estado no ano de 2011. Até hoje, passados 5 ou 6 anos daquela calamidade, nenhum apartamento foi entregue no município de Teresópolis. É um absurdo. Está atrasado em vários municípios. Agora, Teresópolis está sendo tratado de maneira discriminada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Por favor, deputado Eliomar Coelho. Nobre deputado, eu queria só acrescentar que as unidades habitacionais para serem entregues a essas pessoas, todas elas estão prontíssimas, mas está existindo manobras no sentido de não fazer a entrega agora, fazer o ano que vem, exatamente em proveito de uma campanha eleitoral. Deputado, a denúncia que recebi vai exatamente nesse sentido. No caso de Teresópolis é alarmante. Você vê as unidades prontas, que hoje estão se deteriorando, porque quando tem um imóvel pronto, não é entregue, não é ocupado, ele começa a perder qualidade e ele começa a se deteriorar. E essa justificativa para não entrega não existe, a não ser o interesse escuso para fazer algum tipo de política que não interessa à população. Então fica aqui o nosso protesto e o nosso apoio à luta do vereador da Ponte, vereador Roque, do PSDB de Teresópolis. Um absurdo que o governo do Estado trate Teresópolis como o último dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. O único que não teve até agora uma única unidade entregue. Isso é um absurdo, isso não pode ficar, e eu, desde essa tribuna, cobro do governo do Estado, do governador Luiz Fernando Pezão e do seu secretariado, uma explicação clara e objetiva. Por que Teresópolis está se deixando de lado? Por que imóveis prontos não serem entregues? A quem interessa aumentar e prolongar o sofrimento de tanta gente que perdeu tudo naquela tragédia de 2011? Por isso, fica aqui o meu protesto.
senhora presidente, e pedindo para que essa casa encaminhe ao Poder Executivo esse nosso protesto mais veemente, exigindo que imediatamente apresentem justificativas ao povo de Teresópolis. Senhora presidente, era isso que eu tinha que tratar. Seguimos com os debates. Obrigado.